Olá, meus amigos! Está começando o Zona Mix Podcast, um espaço dedicado para você que curte cultura, entretenimento e busca dicas com autoridades, personalidades, enfim, todos convidados dessa humilde apresentadora que vos fala. Hoje estou recebendo com muito prazer o querido secretário regional de Caraí, Rafael Costa, que vai comentar um pouquinho sobre os trabalhos que estão acontecendo lá no bairro. E isso me orgulha muito, porque o Rafael tem um histórico de trabalhos relacionados à cidade, que é assim, fantástico. Rafael já foi secretário de assistência social, Rafael já nos representou na ONU, foi eleito vereador, então tem muita história boa em relação às políticas públicas da cidade de Niterói. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, querida Renata, agradeço pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre nossa querida Niterói, sobre os desafios atuais, um pouco sobre esse nosso trabalho que a gente vem feito. E parabenizar você também pelo seu trabalho, por esse podcast, é uma honra para mim estar aqui com você. Eu vou começar falando sobre o Orla Viva, que está acontecendo ali na Praia de Caraí, que começou há umas semanas atrás e que vai perdurar durante um bom tempo ali no bairro, né? Explica Isso. pra gente como é que está acontecendo, como é que foi toda essa programação, como é que está sendo a aceitação do público, dos moradores. Não, perfeito. O Orla Viva é um sonho antigo da cidade de Niterói. Há muito tempo que a população de Niterói espera que a sua orla tivesse esse momento aberta para pedestres, ciclistas, famílias, idosos, crianças, esportistas, assim como já acontece no Rio de Janeiro há muitos anos, né? A Praia de Copacabana, Ipanema, Aterro do Flamengo, em São Paulo, na Avenida Paulista, né? As grandes cidades do mundo inteiro, elas pegam as suas vias e fecham aos domingos ou aos finais de semana para lazer. Eu cansei de sair de Niterói para ir para Copacabana. Exatamente, Entendeu? Que eu achava fantástica a ideia. Eu nunca entendi por que Niterói nunca tinha é abraçado isso exatamente ainda. isso. E aí, desde que eu assumi como subprefeito de Caraí, nós encaramos essa missão, porque antigas gestões já tinham feito experiências que infelizmente não tinham sido exitosas. E a gente, a partir dessas experiências que aconteceram, nós verificamos quais tinham sido as falhas, para corrigir as falhas, e fizemos um amplo processo de planejamento, de estudo técnico. Então, nós passamos os últimos 3 meses estudando e planejando a Operação Orla Viva para poder abrir a Orla de Caraí e interditar para carros e veículos e abrir para pedestres e ciclistas. Então, não é apenas fechar a orla, não é apenas tacar um monte de cone e fechar. É preciso estudar o impacto nas ruas alternativas, pensar numa programação cultural para que as pessoas possam ocupar aquele espaço com cidadania, com cultura, com lazer, com esporte. Mas tem vários eventos, né? Muito Exatamente. bom. Então, nós fizemos um amplo processo de planejamento, com proibição de estacionamento em algumas vias, aprimoramento nos semáforos para evitar o máximo possível e melhorar a fluidez do trânsito. E fizemos uma programação cultural. Então, tinha atividade para idoso, atividade para criança, atividade para família. Finalizamos um dia com um trio de forró ao pôr do sol na Praia de Caraí. Fantástico, Então né? foi um sucesso, registramos mais de 1.000 bicicletas por hora ali na faixa exclusiva, né? Também foi uma outra novidade que nós fizemos. Para quem frequenta a Praia de Caraí aos domingos já percebia que a praia estava muito sobrecarregada, muita gente no calçadão. Então nós expandimos a área de circulação de pessoas e colocamos uma faixa exclusiva para bicicleta, de forma que o ciclista aos domingos tenha mais segurança e o pedestre também tenha mais segurança. Então nós tivemos uma faixa exclusiva de bicicleta de uma ponta a outra da praia. Nessa faixa exclusiva foram mais de 1.000 bicicletas por hora. Só para a gente ter uma noção, a ciclovia de São Paulo, a mais movimentada, registra cerca de 1.200 ciclistas por hora. Uau. A Marquês de Paraná já chegou a 1.400 ciclistas por hora. E nós tivemos um recorde de uma ciclovia com mais de 1.000 bicicletas por hora ali na Praia de Caraí. Foi um sucesso, uma adesão das famílias, das pessoas, né? Niteroenses, não só de Caraí, mas niteroenses de todas as regiões da cidade foram para a Orla para ocupar o espaço público, que é esse nosso objetivo, democratizar a Orla, democratizar a Praia de Caraí, porque uma cidade viva é uma cidade que se exercita, é uma cidade que ocupa os espaços, que convive, e esse é o sonho da Niterói que a gente quer. Ali na área de São Domingos ainda está fechando aos domingos? Sim, a gente permanece com o fechamento da Praia da Boa Viagem. Uhum. A nossa equipe, junto com a Nititrans, a gente está avaliando a permanência do fechamento tanto da Boa Viagem quanto de Caraí, mas a princípio ela vai continuar fechada, primeiro em virtude daquelas famílias e pessoas que já
adotaram a Praia da Boa Viagem na sua prática dominical, como também ela diminui o fluxo de carros que vem pela orla em direção a Icaraí. Então isso ajuda também na própria fluidez do trânsito. Eu vi que tinha também uma equipe, né, de atletas profissionais da Andef, Sim, fantástico, fazendo, né, uma o apresentação ali basquete. de basquete na cadeira de rodas. Inclusive, eles liberaram a cadeira para quem quisesse, de repente, estar Sim, sim. praticando Eu depois o mesmo esporte. pratiquei. Não vi Eles essa filmagem. Olha, eu te é, acompanho, eu curto quase tudo lá. eu também, eles me Sou fã dos seus convidaram. trabalhos aqui de Niterói, Ah, hein? obrigado, Renata. É, Desculpa te interromper, você sem adora fazer problema. isso, né? Eu não sou Faustona, mas eu interrompo meus convidados também. Você, para mim, tem a palavra trabalho escrito aqui na Não, testa. valeu, Então, isso obrigado. aí é muito importante pra gente, Não, valeu. para A gente nós realmente moradores, né? arregaça as mangas, bota a mão na massa, trabalha muito. A gente sabe que quem ocupa um espaço no poder público precisa ser um servidor público, precisa trabalhar, precisa prestar um serviço, precisa estar atento ao que a população precisa e arregaçar as mangas e ir atrás para resolver os problemas. Essa é a nossa missão enquanto servidor público, então fico feliz de ter esse reconhecimento do trabalho. Com certeza. E foi muito bacana isso. A gente programou várias atividades na praia de Caraí durante o Orla Viva. Então teve apresentação do grupo da Andef de basquete com pessoas com deficiência, teve yoga, teve teatro infantil, teve o professor de dança para idoso, teve o trio de forró. A dança é Foram várias fantástica. atividades para movimentar e atrair as pessoas e ser um domingo de muita alegria, de muito convívio. Puxando aí essa parte também dos ciclistas, né? Vocês fizeram uma parte reservada para que tivesse essa área, Isso. né, com um fluxo tranquilo para os ciclistas. E nós estamos enfrentando hoje uma fase diferente de uns tempos atrás, onde a adesão, né, de andar de bicicleta aumentou. E a tendência tá cada vez mais alta. Né? Até, né, nosso querido Axel Grael, na época da gestão dele, já era, né, um amador do esporte, da prática esportiva, gostava muito de bicicleta, e isso aí foi um legado, né, que ele Sim, deixou verdade. aqui para Niterói, e as pessoas estão cada vez mais adeptas. Mas a gente também está enfrentando alguns problemas, né? Que é muita gente de bicicleta, as pessoas. Eu vou ser muito sincera, eu não posso nem criticar, gente, quem anda de bicicleta, quem tá andando de bicicleta hoje em dia na calçada, porque eu comecei a andar de bicicleta com 4 anos de idade e nunca fui instruída que eu não podia andar na calçada. Uhum. Né? Quem é ciclista não pega o CTB para ver o que pode e o que não pode, vamos combinar, né? Isso é mais questão de motorista, né? Aham, sim. Não tem Eu, autoescola para bicicleta. Exatamente, não tem. Você aprende na marra, você aprende. Agora tem algumas ONGs também que, né, Sim, sim. fazem esse serviço gratuito aí, ensinando as pessoas, que é muito legal também aqui em Niterói. Mas como é que fica essa questão? Porque as pessoas, né, agora estão em grande quantidade caminhando pelas calçadas. E você também tem feito um trabalho de conscientização ali no bairro. Como é que você está vendo esse trabalho hoje em dia ali no bairro de Caraí? Perfeito. Até agradeço essa oportunidade da gente poder esclarecer para a população. A gente, desde que nós começamos um processo de conscientização e educação no trânsito, teve repercussão e uma reação de alguns grupos de ciclistas, e é importante a gente esclarecer que a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança dos ciclistas. Eu sou ciclista minha vida inteira, desde adolescente, desde criança. Eu só ia para a escola de bicicleta, para a faculdade de bicicleta, sempre me locomovi de bicicleta pela cidade. Então sou ciclista e entendo a necessidade da gente proteger e dar segurança para o ciclista. E o que acontece é basicamente a necessidade da gente organizar e ordenar melhor para que todo mundo possa ter a sua segurança. O pedestre precisa viver em segurança, o ciclista precisa viver em segurança e um respeitando o outro. A gente sempre fala do maior proteger o menor, né? O motorista proteger o ciclista proteger o, o pedestre. O Código de Trânsito Brasileiro ele sempre proibiu bicicleta na calçada. O Sim. CTB já há décadas ele proíbe o trânsito de bicicletas nas calçadas. Eu, a minha vida inteira, enquanto ciclista, nunca andei na calçada, eu sempre andei Que vergonha, eu na dando mau via, exemplo aí. mas a gente compreende que o ciclista se sentindo inseguro busca na calçada a sua segurança. Sim. E a gente tem feito um trabalho de conscientização, de orientação, para que principalmente aquelas pessoas que andam em alta velocidade na calçada, né, sobretudo pessoas mais jovens, que vão na calçada numa velocidade que coloca a vida do pedestre em risco, conscientizar ela de que ou ela vá segurando a sua bicicleta, ou que ela vá na ciclovia, ou que ela vá no canto da via. E acompanhando disso, uma conscientização dos motoristas
para que eles respeitem o espaço do ciclista, porque o carro ele precisa respeitar o espaço de 1,5 m do ciclista e não ocupar as ciclovias, porque é muito comum também a gente ver carro em cima de ciclovia, Uber, táxi ou qualquer outro Sim, carro para fazer embarque e infelizmente. desembarque que para em cima da ciclovia e não respeita, até mesmo pedestres que acabam usando às vezes a ciclovia. É muito comum a gente ver, por exemplo, na Roberto Silveira, no semáforo, pedestres na ciclovia esperando o semáforo fechar, ao invés de esperar na calçada. Então é preciso que um possa respeitar o outro. O que a gente tem feito é um trabalho de conscientização, de orientação, tanto para o pedestre, quanto para o ciclista, quanto para o motorista, para que todo mundo possa se respeitar. Não há uma ação do ponto de vista punitivo, não há uma ação de repressão à bicicleta, muito pelo contrário, a gente defende a bicicleta, Niterói defende a bicicleta. Niterói hoje é a quinta cidade com a maior malha cicloviária do Brasil. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 0 quilômetros de bicicleta. Hoje nós temos 80 quilômetros de bicicleta e vamos chegar a 120 quilômetros perdão, nós tínhamos 0 quilômetros de ciclovia. Hoje nós temos 80 quilômetros de ciclovia e vamos chegar a 120 quilômetros de ciclovia nos próximos 4 anos, em ciclovias que já estão ou em implementação ou no projeto já para execução. Então, Niterói é uma cidade amiga da bicicleta, é uma cidade que ampliou muito a sua malha cicloviária. A gente, inclusive, teve uma reunião ontem que a gente está estudando em qual ponto a gente pode colocar ciclovia no miolo de Caraí, porque a gente Que entende bom. hoje que o bairro de Caraí é da onde surgiu essa grande demanda. Nós fizemos reuniões com os moradores de Caraí, fizemos consultas públicas, enquetes, e os moradores apontaram como principal reclamação do bairro a questão da bike na calçada. Essa foi disparado o principal problema para o morador de Caraí, eh, em todas as consultas que nós fizemos. A grande reclamação do morador de Caraí era a questão da bicicleta na calçada. Por isso que eu, enquanto subprefeito de Caraí, tenho a responsabilidade, a obrigação legal, institucional, de dar uma resposta a isso. Eu não posso receber uma demanda massiva da população de uma questão que realmente precisa ser reparada e cruzar os braços porque é mais cômodo não ferir o conforto de ninguém. Para mim seria muito mais confortável ficar na minha, Sim, né, e não me meter nesse é. assunto, que é óbvio que ele ia causar algum tipo de repercussão. Uhum. Mas a partir do momento que a gente percebe, em todas as consultas que nós fizemos, que a população coloca como principal reclamação o excesso de bike em altas velocidades na calçada, eu, enquanto subprefeito, tenho a responsabilidade e obrigação de fazer algo em relação a isso. O que que nós fizemos? Foi um projeto de orientação, de conscientização, principalmente das bicicletas elétricas e bicicletas em alta velocidade na calçada. É claro que a gente entende que aquela mãe que está carregando um filho, é preciso que haja uma flexibilização, uma compreensão no poder público, mas, por outro lado, a lei, o CTB, ele é bem claro ao proibir a bike na calçada. Então, havendo bom senso, havendo respeito mútuo, a gente consegue ter uma cidade cada vez mais organizada. Não, e lembrando também, né, gente, que bicicleta tem que ser na mão da rua, né, o Rafael? Não pode vir na contramão. Exatamente, Você imagina se tem uma pessoa, às vezes a rua é estreita, vem uma de outra, e aí como é que faz? Quem passa exatamente. primeiro? Aí um vai ter que descer para, né, para o outro passar, então fica complicado. E também o risco de acidentes com crianças, idosos, Sim. né, que uma vez ou outra aí acontece, para a gente estar Nós evitando essa recebemos, problemática. na sede da secretaria, toda semana nós recebemos muitos casos de idosos, principalmente, mas de pedestres em geral, que se acidentaram ou que tiveram algum parente acidentado por conta dessa questão das bicicletas. E a gente sabe que isso é resultado de um incentivo que Niterói deu e dá à bicicleta. Então, que bom que nós temos um aumento do número de ciclistas, que bom que nós temos um aumento de pessoas usando bicicleta, seja a bicicleta normal, a elétrica, a Nitbike, que bom que a gente teve esse aumento, mas a partir do momento que Niterói colocou 80 quilômetros de ciclovia, a partir do momento que Niterói tem a ciclovia mais movimentada do Brasil, que é da Marquês de Paraná, que registra mais bicicletas E até um do que a contador ali, ciclovia, né? exatamente, mais do que São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina. A partir do momento que a gente tem esse número grande, a gente precisa começar a organizar isso. É uma responsabilidade do poder público. Isso não significa reprimir, isso não significa punir o ciclista, isso não significa limitar o seu exercício de se locomover pela cidade. Muito pelo contrário, a gente quer incentivar isso. A gente está estudando, como já falei, ciclovia no miolo de Caraí, para que a gente possa conectar. Existe uma ciclovia da Roberto Silveira, é preciso que a gente conecte o miolo do bairro, né, as ruas internas. Mas, no Uhum. entanto, nós temos uma cidade que cresceu historicamente com ruas muito apertadas, né? As ruas de Caraí são ruas apertadas,
e que tem que comportar estacionamento, a fluidez dos carros, e se tiver ciclovia, não dá para ter ciclovia em todas, senão a cidade ela para. Então a gente está estudando qual é o melhor ponto para a gente poder fazer essa conexão interna de ciclovia. As pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? E é bom o Rafael estar aqui, né, para estar sanando algumas delas. Inclusive, né, eu tive a oportunidade de ouvir um comentário, mas enfim, as pessoas têm o direito de não saber também da informação, já que muitas coisas estão vindo à tona agora, né? Como eu falei antes, as pessoas não, ciclista não abre o CTB para ver o que pode e o Sim, que não pode estar fazendo na rua. E aí uma senhora foi e comentou, né, que aumentou o número de bicicletas, mas não tem ciclovia suficiente. Né? Por isso que as pessoas andam nas calçadas. Não, mas não pode ser assim. Existem regras, né? E se cada um fizer a sua parte, as coisas fluem naturalmente. não, com Então é uma certeza. questão, né, de paciência, todo mundo tem direito, todo mundo tem direito ao espaço e vamos ter um pouquinho de consciência, né, gente? Sabendo a informação, vamos repassar para os nossos familiares, para os nossos amigos, dentro das escolas, as crianças andam de bicicleta, os motoristas, né, tendo a consciência de ir um pouquinho mais devagar para estar, né, dando essa oportunidade dos ciclistas terem o seu espaço ali também, e é isso aí, um respeitando o outro. Gosto muito. Exatamente. E hoje, né, você conta com as redes sociais, Sim, então você sim, faz um trabalho fantástico de divulgar não só nas ruas, sim, mas mas se nas redes. apresentando isso também nas redes, né? É. Isso está sendo muito importante para sua gestão, Não, as redes bastante. A gente sociais. tem buscado muito esse diálogo com a população. Então, as pessoas vão presencialmente na secretaria procurar sua demanda. Hoje tem o Colab, que é o aplicativo onde as pessoas podem colocar também as suas reclamações e sugestões para a cidade. Mas a gente sabe que as redes sociais hoje são o grande canal de comunicação e de diálogo com a população. Então, tem sido muito importante também essa presença enfática nas redes sociais. E esse ponto que você colocou, Renata, ele é muito importante. A cidade ela é um organismo vivo. Não existe é uma cidade estanque, perfeita. Então, há muitos ciclistas porque houve aumento de ciclovias. E quanto mais ciclovia, mais ciclistas. Quanto mais ciclistas, maior vai ser a demanda de ciclovia. Então, há 15 anos atrás, não se reclamava da questão da bicicleta na calçada porque não tinha tanto ciclista, porque não tinha tanta ciclovia. A partir do momento que você amplia a malha cicloviária e coloca 80 quilômetros de ciclovia na cidade, você aumenta o número de ciclistas. Aí você passa a criar uma outra questão, que é a bicicleta na calçada. Então, essa é a dinâmica de uma cidade que é um organismo vivo, que tem que ser pensado na sua complexidade, e o poder público precisa dar conta de todas as demandas. O poder público não pode escolher um lado. O poder público não pode escolher o lado do pedestre em detrimento do ciclista, não pode escolher o lado do ciclista em detrimento do pedestre, até porque não há disputa, não há competição. É preciso que Hum. haja um convívio fraterno, um convívio respeitoso entre todas as partes, e que o poder público deve fazer número um, fazer a aplicação da lei. Nós, enquanto ocupantes do poder público, não podemos agir à revelia daquilo que diz a lei, nós não podemos dizer aquilo que a lei não prevê. Dois, conscientização, educação, um trabalho de orientação para as pessoas, e cada vez mais aumentar a malha cicloviária da cidade, como já está em curso, para que a gente possa ter cada vez mais uma cidade que viva, onde todo mundo se sinta seguro. E agora, como eu falei, eu sou ciclista há muitos anos, eh, e eu ando pela cidade, ando pelas ruas. Eu sempre, ao andar na calçada, eu percebi que os pedestres ficavam inseguros. É o que a gente fala, eu, enquanto ciclista, posso me sentir inseguro na rua, mas eu não posso impor aos outros a insegurança que eu não quero ter. Então, o fato de eu me sentir inseguro numa rua não me dá o direito de dar insegurança para os outros. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão e esse respeito mútuo de eu buscar para o outro aquilo que eu quero para mim. Fantástico, perfeito, Rafael. E você tem feito reuniões lá no bairro com os moradores? Inclusive, eu participei até de uma das suas reuniões. Pô, parabéns pela organização. E o tema foi segurança pública, Sim, né? sim. Que é um assunto que me interessa muito. E eu queria saber quais as principais demandas ali do bairro, como é que as pessoas estão encarando a segurança pública ali na região, o que que você tem feito em relação a essa parte ali? Não, perfeito. Desde que eu assumi como subprefeito, eu tenho feito essas reuniões mensais com os moradores. Nós já fizemos 3 reuniões mensais com os moradores da cidade, para ouvir as demandas, compreender as reclamações, os anseios, as expectativas da população. Tem sido ali no Clube Central. Nós fizemos uma reunião que o tema foi transporte e mobilidade, onde inclusive o tema da bike na calçada, assim, veio
de uma maneira... Explodiu. Explodiu na reunião. Depois fizemos uma reunião sobre segurança pública, que você também participou. E a cada reunião é importante para a gente poder entender quais pontos precisam ser melhorados e buscar as soluções no mais breve Isso aí. possível para responder à demanda do cidadão. Então, por exemplo, na reunião que nós fizemos sobre transporte e mobilidade, nós levamos o presidente da Nititrans, o secretário de Urbanismo, o secretário de Mobilidade, o próprio secretário executivo Felipe Peixoto, enfim, todas as autoridades de trânsito da cidade, ouvimos as demandas e passamos a fazer essas soluções. Então, nós, por exemplo, instalamos um novo semáforo ali na saída da Otávio Carneiro e da Pereira, sinalizando, dando tempo, porque ali tem a conversão para a direita e a conversão para a esquerda. E ali causava muita confusão e muitos acidentes. Então nós colocamos semáforos segregando, né, a conversão à esquerda e a conversão à direita para fluir melhor, e tem sido um sucesso também a que aplicação bom. dos novos semáforos. A gente renovou o plaqueamento da cidade, né? Então, Icaraí e agora outras regiões da cidade estão recebendo novas placas de trânsito mais fáceis de serem compreendidas, mais visíveis, né? Tinham placas que tinham tantas informações que você não conseguia entender quando que pode, quando que não pode estacionar, o que que pode aqui, o que que não É pode. verdade. Agora a gente colocou placas legíveis, mais compreensíveis, visualmente mais com cores, né? Uma coisa até mais agradável do ponto de vista estético. E estamos identificando na cidade onde precisa ter vaga de embarque e desembarque, vaga de carga e descarga. Por exemplo, tem pontos em que há muito comércio, muito restaurante, Sim. não tem vaga de carga e descarga, é uma necessidade do restaurante, então acaba parando um caminhão, uma caminhonete para fazer uma carga e descarga, isso causa um nó no trânsito. Então a gente está identificando esses lugares, estamos colocando em diversos Mapeando, pontos, né? mapeando, e já estamos colocando em alguns lugares essas vagas de embarque e desembarque ou de carga e descarga, porque também ajuda a dar uma fluidez no trânsito. Fizemos a própria campanha de conscientização das bikes nas calçadas, que foi uma demanda que surgiu na reunião. Então essa reunião ela é importante porque a partir dela nós iniciamos uma série de ações. Assim como na reunião sobre segurança pública. Na reunião sobre segurança pública nós levamos as autoridades de segurança da cidade, tanto a Secretaria Municipal de Ordem Pública, quanto o comandante do 12º Batalhão, o delegado da Delegacia de Caraí, o Major Tiago da Segurança Presente, o Major Davi, enfim, todas as autoridades de segurança estavam presentes. Diversos temas foram colocados, dentre eles a questão da população em situação de rua, que não necessariamente é uma questão de segurança pública, mas que há sim uma parcela minoritária, mas há uma parcela dessa população que é infratora, existe uma parcela dessa população que tem cometido furtos, principalmente de cobre, de fio, né, tem feito de hidrômetros para vender em ferro velho e com aquele dinheiro consumir drogas, principalmente crack. Que é um problema a nível Brasil, É um né? Não é problema do Brasil, exclusividade nem de uma exclusividade de Niterói, muito Niterói. menos do bairro de Caraí. Exatamente. Niterói conseguiu avançar muito nos últimos anos com relação à segurança pública, fruto de um trabalho de integração da Polícia Militar, Polícia Civil, da Prefeitura, o Pacto Niterói contra a Violência, o CISP, o Segurança Presente, né? Niterói, há 10 anos atrás, tinha índices de segurança piores do que o do Rio de Janeiro. Com Né? certeza. A gente tinha o chamado bonde do fuzil, né? Que eram aqueles assaltos que aconteciam todos os dias nas cidades com fuzil. Hoje em dia, nós tivemos uma redução imensa, melhoramento enorme dos índices de segurança, inclusive Niterói conseguiu reduzir os índices de homicídio, de furto e de roubo num número maior em menos tempo do que Nova York e Medellín, que são considerados dois grandes cases mundiais de combate à violência. Niterói conseguiu reduzir mais e em menos tempo do que Medellín e do que Nova York. E hoje nós temos uma cidade muito mais segura, muito mais pacífica, mas que começa a surgir essa questão dos furtos, principalmente nas madrugadas, né? De como eu já falei, de cabo, de fio, de hidrômetro. E a gente sabe que isso é por conta de um ciclo do crime organizado. Então, a prefeitura, nós estamos fazendo uma operação chamada asfixia. Já abordamos mais de 30 ferros velhos e fechamos vários ferros velhos clandestinos. Inclusive, já recuperamos dezenas de hidrômetros que tinham sido furtados. Ai, maravilha, bom saber E isso. devolvendo isso para os condomínios. Temos feito também um programa chamado Programa Recomeço, que é um programa de ressocialização para diminuir a quantidade de pessoas em situação de rua a partir de uma abordagem que vai em várias frentes, desde a moradia até
o tratamento da dependência química, a garantia do emprego, EJA, né, ensino de jovens e adultos, qualificação profissional. Então, são várias ações articuladas para buscar diminuir a quantidade de pessoas em situação de rua e que elas possam ter uma solução para os seus problemas. Aquela pessoa que está na rua porque não tem moradia, nós criamos uma moradia primeiro e já distribuímos 40 apartamentos do Minha Casa Minha Vida Maravilha. para 40 famílias em situação de rua. Muito Para bom. aquelas que estão na rua por falta de emprego, qualificação profissional, nós fizemos uma parceria com o Senai, através da Rede Municipal de Educação, vamos oferecer a partir de agora alfabetização para jovens e adultos e cursos profissionalizantes. E para aquele que precisa de um emprego, 3% das vagas de toda a prefeitura, de jardinagem, pequenos reparos, pequenas obras, cuidado de praça, de jardim, vai ser para a população em situação de rua. Então nós vamos empregar pessoas em situação de rua em iniciativas nós vamos pegar pessoas em situação de rua e oferecer para elas vagas de emprego nessas áreas de zeladoria, limpeza urbana, cuidado de parque, jardim, jardinagem. Para aquela pessoa que está em situação de rua por conta de um vício, da dependência química, nós vamos inaugurar agora em agosto o primeiro centro de tratamento para dependentes químicos de Niterói, chamado UAA, que é uma unidade de atendimentos para adultos, como pregoniza o SUS, e vamos ter no centro de Niterói uma clínica de tratamento para a pessoa que está em dependência química, complementando o que já é oferecido no CAPS-AD, né, que é o Centro de Atenção Uhum. Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, que já existe na cidade de Niterói. Então, são várias ações Em articuladas conjunto. para dar uma resposta efetiva e concreta para a questão da população em situação de rua. Lembrando também, né, Rafael, que graças a Deus Niterói é muito diferenciada. Hoje nós não temos aqui nenhuma quadrilha de roubo de cargas, nós Sim, não temos nenhuma quadrilha de Niterói ou, né, especializada em Niterói de roubo de carro. E, enfim, infelizmente, né, mas felizmente ao mesmo tempo, a nossa polícia tem que ficar preocupada e correndo atrás de pequenos furtos. sim, Né? E que antigamente também não tinha solução, que era, por exemplo, você perdia uma bicicleta e um celular, adeus, sim, né? nunca recuperava. Nunca recuperava. Agora não. Agora cuidado quando você comprar um celular roubado. Cuidado quando você pegar uma bicicleta e tentar vender né, Exatamente. pelas empresas aí, pelas redes sociais. Né? A coisa está começando a apertar o cerco. E Sim, sim. graças a Deus. E aí, melhorando essa parte da segurança pública, também está trabalhando essa segurança pública, vai trazer mais tranquilidade para quem quer usufruir do bairro para curtir, para estar visitando pontos turísticos. E aí o povo quer saber. Como é que tá a Praça do Cinema? Vai Sim, sair ou sim. não vai? Vai sair ainda esse ano. Nós vamos começar a obra da Praça do Cinema, a Praça Getúlio Vargas. É um projeto feito pelo escritório Burle Marx, ou seja, referência nacional em paisagismo, né? Um dos maiores paisagistas do Brasil. Vai ficar uma coisa maravilhosa, linda, né? Aquela praça ela vai ficar integrada com o cinema, integrada com a rua, vai dar muito mais segurança. Hoje a praça ela está deteriorada, ela acaba sendo um espaço muito utilizado por pessoas em situação de rua. Então a gente vai colocar naquela praça grandes gramados para que as famílias possam usar, fazer piquenique, fazer feiras. Então vai ser uma praça revitalizada e as obras vão começar ainda esse ano, já dando início ao programa da nova Orla de Caraí, que nós também vamos começar. A nova Orla de Caraí começa com a nova Praça Getúlio Vargas, com a nova Praça do Cinema, e depois vamos dar continuidade a toda a Orla de Caraí, que vai ter uma ciclovia permanente de uma ponta a outra da orla, novos quiosques mais bonitos, mais bem equipados, vai ter banheiro, vai ter chuveiro na praia, enfim, vai ser um novo calçadão, uma nova Orla de Caraí, atraindo mais visitantes, atraindo mais turistas, dando mais vida noturna para a praia de Caraí. Isso melhora a economia, melhora a segurança, faz a economia gera mais emprego. Né? Circula. Você vai hoje para a praia de Copacabana, por exemplo, meia-noite, 1 hora da manhã, tá cheio de É gente. Tá verdade. O pessoal lotada. pratica os As esportes de pessoas praticando madrugada. esporte. É, Por quê? Porque ali tem quiosques movimentados, tem restaurantes na praia, então tem muito turista. Então, Niterói precisa investir no turismo. Né? isso A gente aí. avalia, por exemplo, a quantidade de turista internacional, né, europeu, argentino, que vai para a capital, vai para o Rio de Janeiro, fica um tempo no Rio de Janeiro e depois vai passar 3 dias em Búzios, ou vai para Friburgo, vai para Petrópolis, Cabo Frio. Nada contra, são cidades lindas e maravilhosas, mas Niterói está aqui do lado. A gente tem que Uhum. atrair. Né, o Rio recebe 4, 6, 7 milhões de turistas por ano. A gente precisa atrair cada vez mais esses turistas
para passarem 1, 2, 3 dias aqui em Niterói. Aí movimentar a E economia, isso né, ajuda a local, movimentar a né. economia, gera emprego e para que a nossa economia seja cada vez mais sólida e independente do petróleo, né. Niterói vive hoje um ciclo, de arrecadação via royalties do petróleo, mas a prefeitura, o prefeito Rodrigo está muito preocupado em preparar a cidade para o pós-petróleo. Então investir em áreas econômicas para que a gente não seja dependente eternamente dos royalties de petróleo. Então, é investir na área da ciência e tecnologia para que Niterói seja uma cidade com startups, atraindo escritórios de empresas de tecnologia, que é o futuro, que é a economia 4.0, a indústria digital, inteligência artificial, a gente conseguir trazer para o centro da cidade escritórios dessas startups e empresas de tecnologia. O turismo, que é é um setor econômico sólido, consolidado, permanente, porque gera emprego, gera movimento no setor de serviços, hotelaria, restaurante, gastronomia, vida noturna, enfim, tem toda uma cadeia produtiva que é ativada a partir do crescimento do número de turistas na cidade. Então, esse investimento que Niterói faz é muito importante também para isso. Não é só uma questão do lazer. O próprio Orla Viva, né, que a gente fecha a Orla de Caraí para atividade de lazer, só o lazer por si só já é muito importante para as Uhum. famílias, mas é algo além disso. A gente está preparando a cidade para ser uma cidade que atraia cada vez mais visitantes e turistas. Então, essa nova praça do cinema, junto com um novo perdão, a nova praça do cinema, junto com a nova orla, com banheiro, quiosques novos, chuveiro, ciclovia de uma ponta a outra, vai ser uma grande requalificação urbana que vai atrair muito turismo e vai fazer a economia da cidade girar. Fantástico. Agora uma coisa que também perturba muito o morador dali do bairro de Caraí é a parte dos alagamentos. Sim, A gente tem a consciência que tem uma obra aí para ser feita, né, com a proposta de amenizar os impactos das chuvas ali no bairro, que aflige, né, tanto Icaraí quanto Santa Rosa. Você está por dentro sim, sim. desse projeto? Estou perguntando porque eu já conversei, já ouvi a Deise Monassa explicando 3 vezes, mas eu só fico apavorada, porque é uma obra imensa, Sim, é. né? Vai criar alguns transtornos no bairro, mas as pessoas precisam entender que é para benefício dos moradores, Sim. né? Quer ou não quer que acabe com o alagamento, não é É isso, verdade? é. Então, assim, tudo tem seu preço. É. Né? Então a gente vai ter que pagar um precinho aí, Durante congestionamentos, ruas fechadas, algumas coisas, mas explica melhor você aí, você que está mais por dentro Não, do perfeito. A projeto. gente está liderando esse processo, acompanhando esse projeto desde o início. Nós já fizemos 4 reuniões no gabinete do prefeito Rodrigo Neves, onde a empresa que foi contratada para fazer o projeto apresentou os estudos e aí cada vez nós vamos fazendo apontamentos e aprimorando esse projeto. Nossa previsão é de começar as obras também ainda esse ano. E para explicar para o morador da cidade, né? A gente tem essa realidade histórica em Niterói, sobretudo ali no bairro de Caraí, nessa região Roberto Silveira, Baker, Erotides, e que acaba se espalhando ali pelo resto do bairro, que é a ocorrência de alagamentos, de enchentes toda vez que chove. Por que isso acontece? Em Caraí existiam 3 rios, a cidade foi construída em cima de 3 rios que se Sim. encontram ali onde hoje é o Caio Martins e que vai até onde é o Campo de São Bento e que depois se transformam onde hoje é Ari Parreiras até a praia. Então, antes de existir Niterói, existiam 3 rios, um que vinha do Cubango, outro que vinha ali mais ou menos na Martins Torres e outro que vinha Hum. onde mais ou menos a Mário Viana. Esses 3 rios se encontravam onde hoje é o Caio Martins, eles iam para o Campo de São Bento e depois formavam o chamado Rio Icaraí até a praia. A cidade cresceu em cima desses rios. Então é claro, a natureza ela É, segue o seu curso. Então quando com chove, certeza. os rios eles enchiam. Então hoje em dia, como a cidade cresceu em cima dos rios há 100, 50 anos atrás, quando chove esses rios querem ocupar o seu lugar que lhes é de direito. Então a gente precisa adaptar isso. E hoje, a tubulação, vamos usar termos leigos para que as pessoas possam entender, né, os tubos de escoamento de água subterrâneos, eles têm 6 metros cúbicos de água, 6 metros cúbicos de espaço. Então, Hum. a gente tem feito um trabalho imenso de limpeza de bueiro. Nós já renovamos quase mais de 50% dos bueiros de Caraí. Nós fizemos a limpeza, trocamos as rampas, trocamos as tampas, né? Limpamos as sarjetas. Fizemos um trabalho enorme de limpar bueiro, de fazer com que essa água possa ter esse escoamento. No entanto, a atual rede
subterrânea de escoamento, ela só permite 6 metros cúbicos de água. É muito pouco. Então, uma chuva um pouquinho maior, por mais que o bueiro esteja 100% limpo, o que nunca é possível, porque sempre vai ter uma sujeira, um acúmulo de poeira, de terra, por mais que os bueiros estejam 100% limpos, sempre vai, passou de 6 metros cúbicos, vai alagar. Tem alguma relação também com o nível do mar, não é isso? Sim, com essa questão do próprio nível do mar, o nível também dos rios, né? Na Ariparreiras, ela está um nível acima. Então, a solução, ela é o reservatório de água, assim como foi feito, por exemplo, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Então, nós vamos construir, a partir desse ano começam as obras, um grande reservatório de água, que vai comportar 80 milhões de litros de água. Uau. Só para a gente ter uma noção, o reservatório de água que fica debaixo da Praça da Bandeira cabe 13 milhões de litros de água. O que nós vamos construir aqui cabe 80 milhões de litros de água. É muita água. É muita água. Esse reservatório, ele vai armazenar a água durante as chuvas e depois ele vai liberar a água aos poucos para que elas sigam até Ariparreiras e vá para a praia. Ou seja, pegar o fluxo natural da água dos rios e das chuvas, mas fazendo esse armazenamento nesse reservatório. E por que no Caio Martins? Primeiro, porque é o único lugar da cidade de Niterói que permite que seja construído um reservatório dessa medida. E segundo, porque é justamente ali que há o encontro dos dois rios. O Caio Martins, quando foi construído pelo governo estadual, se não me engano, na época do Amaral Peixoto, ou seja, há muitos anos atrás, o Caio Martins não foi construído de forma aleatória. Ele foi construído para preservar essa área de encontro de rios. É mesmo? Não Então, sabia disso. ele foi pensado ali naquela região justamente porque ali se encontram esses dois rios, o do Cubango e da Noronha Torrezão. Então, por isso que o reservatório tem que ser ali, porque ali, tanto é que a Baker é a rua que mais alaga, né? A primeira rua que alaga quando tem enchente, quando tem chuva, é justamente a Presidente Baker, porque fica ali ao lado do Caio Martins. Ó, Então, deixando bem claro, né, gente? Não é em cima do Caio Martins, não, tá? A passagem de vocês vai continuar normal ali. Vai ser embaixo, exatamente. Então, subterrâneo. vai ser um reservatório subterrâneo, debaixo onde fica hoje o campo de grama, todo o complexo esportivo, onde tem piscina, a quadra, tudo isso vai ser mantido, toda a parte histórica do Caio Martins Muito bom. vai ser mantido. A parte que hoje tem um campo de grama, que está abandonado há muitos anos, já foi do Botafogo, tem um imbróglio jurídico, o governo do estado vai ceder para o município. Embaixo do Caio Martins, da parte do campo de grama, vai ser construído um grande reservatório com 80 milhões de litros de água, que vai acabar de vez com os alagamentos em Caraí, assim como foi na Praça da Bandeira. Esperamos E em cima ansiosos será por isso. construído um parque esportivo, devolvendo para a cidade uma área que tem a vocação esportiva e que hoje está fechada, né? Existem algumas atividades que acontecem de forma muito pontual ali, que serão mantidas, né? Nenhum grupo que usa hoje Caio Martins vai ter que parar de usar. Todos vão ter o direito de usar o espaço do Caio Martins. E em cima do reservatório será construído um parque com quadras esportivas, enfim, um espaço, mas devolvendo para a cidade algo que lhe é seu. Porque o que a gente tem hoje é um espaço murado que gera insegurança, que ficam pessoas em situação de rua. A população não usa aquele campo de grama, então a gente vai ter um parque esportivo para a população poder usar e que vai ficar em cima do reservatório. E ali vai ser dividido, né? Vai abrir a rua, né? É isso, e a ideia, né? exatamente, a ideia é que a Rua Nóbrega, ela vai se conectar com a Paulo César, né? Porque a Rua Nóbrega, ela encerra no Caio Martins, depois vem a Rua Santos Dumont, que é como se fosse a continuação da Nóbrega e que dá lá na Rua Paulo César. Então a gente vai ter, com essa ligação, mais uma opção de escoamento interno no trânsito de Caraí. Para a pessoa, por exemplo, que quer atravessar Icaraí, hoje ela precisa descer a Paulo César, Miguel de Frias, Gavião Peixoto, né, para poder atravessar Icaraí. Agora ela vai ter uma opção de atravessar Icaraí ali já nessa Nóbrega estendida até a Paulo César. Gente, só tem que ter muita paciência, tá? Não é uma obra rápida, né? De acordo com a secretária Deise Monassa. Especialmente porque nós temos que ligar o reservatório do Caio Martins até o Campo de São Bento e depois até Ariparreiras. Então, quando chegar o momento de atravessar Roberto Silveira, nós vamos ter uma situação complicada no trânsito. Sim. Então, a cidade tem que estar preparada realmente. Sim. A gente está fazendo, desde já, a Nititrans, a equipe técnica, todos os estudos possíveis, junto com a equipe de obras, para mitigar, diminuir o máximo possível esse impacto no trânsito. Mas é inevitável que vai ter um impacto. Sim, claro. Vai ser um impacto por um curto período de tempo, mas que
a população vai precisar ter um Os pouquinho de benefícios paciência, são mas o maiores benefício depois. vai ser muito melhor depois, quando não tiverem os alagamentos. Mas nós vamos ter que atravessar literalmente a Roberto Silveira para poder ligar o reservatório no Campo de São Bento. Não tem outra solução técnica mais viável. Eu moro ali perto, né? Eu tô suando frio já. Mas tenho fé que é para uma melhoria, assim, para todos os moradores, que a gente recebe muita, né, reclamação, né? Como é que pode? Tudo alagado e tal. Daqui a pouco o pessoal anda de bote, de jet Exatamente. ski, Essas cenas, né? A Veneza, depois do Niterói reservatório, essas cenas da Veneza niteroense vão acabar. a pessoa vai Né? sentir falta Vai ser... depois, né? Vai ficar só Exatamente. recordando, na minha época. Lá na minha época chovia e o pessoal brincava de Veneza e Niterói. Mas Isso, vai ser uma daqui a vitória. 3, 2 anos, isso aí vai virar a página do Vou estar passado. viva para ver esse Com momento, certeza. né? E falar até com os meus vizinhos lá, porque eu recebo muita, né? Claro. Muita informação deles reclamando e tal. Tem gente que perde carro, né? Por Sim. conta da chuva, alaga tudo, enfim. Meu Mas carro vai já ser... alagou, meu carro estava na Presidente Puxa Bacher vida. e alagou, entrou água dentro do carro todo. Ali é um pouquinho complexo, mas vai ser uma vitória da cidade também, mais uma Sim, vez, se Deus quiser. E falando em vitórias, durante a sua passagem pela Câmara Municipal, você também lutou muito, né, pela melhoria na qualidade de atendimento da Enel. sim, sim. Você quer comentar um pouquinho a respeito disso? Não, perfeito. Eu, ao ser eleito vereador, fiquei ali 2 meses até o prefeito me convocar para essa missão de ser subprefeito de Caraí. Mas naquele período a gente já conhecia o problema do fornecimento de energia elétrica na cidade e o nosso mandato era demandado pela população todos os dias por problemas de interrupção de quedas de energia na cidade. Principalmente quando tem chuva ou ventania como o de hoje, vários pontos da cidade começam a ter interrupção de energia. Nós nos comunicamos com a Enel e o que o nosso mandato optou por fazer foi entrar com uma ação na ANEEL pedindo intervenção federal na Enel. Por quê? A Enel, embora ela preste serviço para Niterói, assim como para outros municípios, como São Paulo e outros tantos do estado do Rio, ela é um contrato com o governo federal. O contrato que a Enel assina é uma concessão federal, do governo federal, através da ANEEL. E o contrato prevê a intervenção federal quando a empresa concessionária, no caso a Enel, não presta o serviço que cumpra aquilo que o contrato prevê. Então nós entramos com uma ação na ANEEL, que é a Agência Nacional Regulatória, né, a agência que regula e fiscaliza o serviço elétrico no Brasil. E nossa ação, nós pedimos a intervenção federal na Enel, ou seja, o governo federal assumir esse serviço para que se reorganize e, em último caso, reabrisse o processo para que outra empresa pudesse explorar. Ao entrar nesse processo, nós fizemos uma etapa de mediação, de conciliação. Fomos recebidos pela diretoria da Enel, que inclusive teve uma mudança esse ano na presidência da Enel e na diretoria da empresa. É importante que a população saiba disso, que hoje a empresa teve uma troca na sua diretoria e que estabeleceu com a cidade um outro nível de diálogo, um outro nível de compromisso. Então nós estabelecemos com a Enel uma série de compromissos, dentre eles a ampliação do número de eletricistas na cidade, porque a gente constatou que a maior parte das equipes que prestavam... Por exemplo, quando você tem uma queda de energia na sua casa, você liga para a Enel e alguma equipe vai na sua casa, a grande maioria eram equipes terceirizadas. E elas não estão sempre tão preocupadas em resolver aquele problema, né? Até porque elas recebem por serviço prestado. Então é importante que a Enel tenha a equipe própria de eletricistas e quando a gente precise de um atendimento da Enel, sejam eletricistas próprios da Enel, né? Sim. Isso agiliza o serviço e garante a preocupação na solução rápida do problema. Nós tivemos aquele apagão na cidade inteira, que várias pessoas ficaram Exatamente. prejudicadas, e para Enel, se eu retornar não a me engano, energia foi complexo. a Enel tinha 10 pessoas aqui em Niterói Ai, e absurdo. todo o restante era equipe terceirizada. Então nós estabelecemos uma série de compromissos com a Enel. O primeiro compromisso foi ampliar o número de eletricistas próprios da Enel. Eles vão contratar 300 eletricistas, já contrataram 100, Muito já bom. deram a posse a 100 eletricistas novos na cidade. Se comprometeram também a restaurar a sede operacional em Niterói. Nós tínhamos a sede na cidade, que era ali na Concha Acústica. Foi tudo transferido para o Rio de Janeiro, mas através desse acordo que nós fizemos, junto com o prefeito Rodrigo, junto com a Enel, eles estão construindo uma sede operacional ali no Barreto,
o que agiliza também a resposta, porque é uma sede no local. Isso facilita com que as equipes possam responder mais rapidamente quando acontece algum problema. A reinauguração das lojas, né, o serviço naquela loja da Amaral Peixoto era muito ruim, né, era uma loja pouco informatizada, uma loja precária. Então, quando o cidadão precisava resolver um problema presencialmente, ele não tinha uma estrutura adequada, ainda se comprometeu a inaugurar uma nova loja em Niterói, inauguraram na semana passada uma nova loja ali na Rua da Conceição, muito mais moderna, mais bem equipada. O compromisso de renovar grande parte da fiação e dos transformadores, né? Nós temos uma quantidade muito grande na cidade de transformadores antigos, obsoletos, que têm que ser renovados, assim como a fiação também muito antiga, que tem que ser renovada. Enfim, foi uma série de pontos que eles firmaram esse compromisso. A gente está monitorando, acompanhando bem de perto, para que eles verificando o cumprimento desses compromissos, e até o momento, de fato, a gente tem percebido que há esses intenção, avanços, né? né? Que há esses avanços. A contratação de eletricistas, está em breve a reforma da sede operacional ali no Barreto, já foi inaugurada uma loja na região oceânica, uma nova loja ali na Rua da Muito bom. Conceição. Então a gente percebe o empenho para melhorar o serviço. Não pode perder o atendimento físico, né, Rafael? Exatamente. Tem muitos idosos que não sabem manusear direito as redes Exato, sociais. que não conseguem mexer no aplicativo, por exemplo. Então o atendimento físico ele é muito importante. Até para troca de titularidade, tem questões que só presencialmente você consegue fazer. Não, fantástico. Adorei te receber aqui. Tá? Parabéns pelos trabalhos. Continue atuando bastante ali no bairro de Caraí. Suas considerações finais. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Uma pena, a conversa boa, ela vai rápido, né? Conversa boa, ela voa. A gente nem estaremos juntos nas próximas reuniões lá da cidade, sobre segurança pública. Mas mais uma vez te agradecer muito, Renata. Uma alegria estar aqui com você, te parabenizar pelo seu trabalho, enfim, pelo seu empenho, o seu amor pela cidade de Niterói. E me colocar à disposição, né? Seja como vereador, seja como secretário regional, ali na subprefeitura, o que eu puder fazer, o que eu não puder fazer também, a gente corre atrás. Eu tenho certeza disso. Para prestar o melhor serviço para o cidadão. Então a gente está à disposição sempre, metendo a mão na massa para trabalhar, para melhorar a qualidade de vida de Niterói, que essa é a nossa grande prioridade. E se alguém quiser entrar em contato com o secretário, como é que faz? Pode ser pelo WhatsApp, né? Meu WhatsApp é 21 99911 1195. 21 99911 1195, ou através das redes sociais. Meu Instagram, @rafaelcosta.rj, Rafael com PH, rafaelcosta.rj. Pode mandar mensagem, direct, pode mandar áudio, que a gente está lá sempre. Às vezes chega muita mensagem, pode demorar um pouquinho, mas a gente está sempre aí para prestar um esclarecimento e o serviço para o cidadão. Muito bom. E lá em Caraí, onde é que fica a sede? A sede da regional fica ali na Avenida Almirante Ari Parreiras, perto do La Mole. É uma casinha, né? O pessoal chama de casinha, de boneca, né? De casinha. A Avenida Ari Parreiras, número 21. Estamos lá todos os dias, de segunda a sexta, de 9 às 18. É só chegar lá também para qualquer demanda. Antigamente o prefeitinho era Felipe Peixoto, né? Agora você é o prefeitinho de Caraí. Exatamente. Muito bom. É bom saber que você está atuando tão bem quanto ele fez na época dele. Obrigado. Tá? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Gente, quem gostou aí dessa entrevista, curte, comenta, compartilha. E até no nosso próximo encontro do Zona Mix Podcast.